Olá, meus amigos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos também de novo aqui no nosso treinamento, nosso workshop de atendimento, negociação e vendas. Eu estou falando para vocês uma nova proposta, a proposta de começar a pensar como um novo profissional de vendas. E o novo profissional de vendas é aquele que entende que o papel hoje de um profissional é atender, negociar e vender. Antigamente, havia uma equipe só do atendimento. Havia uma equipe ou algumas pessoas selecionadas, muito bem escolhidas dentro da empresa, que tratavam da negociação. E finalmente, então, o fechamento, que é a venda, né? Agora não. O novo profissional é aquele que entende que o papel dele é atender necessidades que os seus clientes têm. E essas necessidades podem ser, você vai lembrar, emocionais ou até mesmo racionais. As duas têm o seu peso, as duas têm a sua importância. Saiba identificar qual é a principal necessidade do cliente e procure atender a essas necessidades. O novo profissional é aquele que sabe reconhecer aonde ele é forte, aonde ele é fraco, porque ele sabe reconhecer que ele não é o tempo todo forte, assim como também ele não é o tempo todo fraco. Aliás, ninguém respeita um fraco. Então não fique se fazendo de coitadinho, de fraco, falando das suas fraquezas, porque ninguém respeita isso. Então, muito importante entender a necessidade de resiliência, tá? Que precisa ter um profissional de vendas, porque, minha gente, eu acho que em nenhuma outra profissão no mundo a gente tem que ouvir tanto não, né? E a gente se frustra ouvindo não, não é o que você quer ouvir. E acaba ouvindo aquilo que você de fato não quer ouvir, não esperava ouvir, né? E principalmente saiba fechar uma venda, e é sobre isso que nós vamos então falar a partir de agora, também. O fechamento da venda acontece quando você mostra o que você tem de melhor e você deixa muito claro o que você tem de forte, né? E dá muita ênfase a isso que você tem de forte e menos ênfase naquilo que você tem de fraco. E aplica também para o fechamento uma técnica revolucionária que nós chamamos da técnica dos 5 motivos. Já eu vou te explicar do que se trata a técnica dos 5 motivos, tá bem? Mas o mais importante agora, nós já falamos sobre o perfil do cliente, né? O cliente que é competidor, o cliente que tem o perfil relacional de amigão, o perfil que do cliente que é estrategista. Para todos eles e para cada um deles, a maneira de fazer a venda, de iniciar o fechamento da venda, tem a ver com o que a gente chama de cava bem, bem vaca. É meio estranho, né? É meio esquisito até falar esse tipo de coisa, porque, Elias, o que você quer dizer com isso, né? Isso, na verdade, quem dizia já há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, é o meu amigo Maurício Góes, um dos maiores especialistas em vendas no Brasil. Grande escritor, uma pessoa muito querida, eu admiro a inteligência do Maurício, né? Principalmente nessa área de vendas. Cava bem, bem vaca. A ideia é a seguinte para você pensar e refletir. Prepare o seu cava bem, mas na hora de vender, venda o bem vaca. Cavucar oportunidade. Cavar fundo para encontrar uma oportunidade. O que é o cava bem? K de característica, vá de vantagem, bem de benefício. Então prepare-se para vender, sabe de que maneira? Cavucando, cavando fundo, para buscar e encontrar, entender as características do seu produto, em que essas características se tornam uma diferença vantajosa para o cliente, né? Cada característica você deveria tirar de cada característica uma vantagem. Para quem? Para o cliente. Porém, na hora de vender, né, você não vai vender características, você não vai vender
as vantagens. Na hora de vender, você vai vender os benefícios que você tem para o seu cliente. Então, é muito importante e tem aí uma sutil diferença, mas que todos podemos entender. E entender essas diferenças vão nos ajudar seguramente a fazer uma venda ainda melhor. Então, na prática é assim, ó, você se prepara buscando conhecer melhor características. O que são características, né? Eu vou te dar um exemplo fácil de entender. Características de uma pessoa: cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, altura, né? Isso são características de uma pessoa. E as pessoas não são iguais, não é? Tem pessoa alta, tem pessoa baixa, tem pessoa magra, tem pessoa gorda, né? Enfim, são características que formam a pessoa. Tá? E você não muda isso. Do que é feita essa pessoa? Dessas características que distinguem a pessoa, que define quem é a pessoa. As características definem quem é a pessoa. Qual é a vantagem da pessoa ser do jeito que ela é? Alta, magra, loira, olhos claros ou olhos escuros, não é? Que tipo de vantagem você pode tirar dessa característica que define o que é a pessoa? Né? Característica é aquilo que define o que é a pessoa. Característica é aquilo que define o que é o produto. Um produto é feito de características, de determinadas características. Agora, um bom profissional em vendas é aquele que sabe tirar de cada característica uma vantagem e fazer desta vantagem um benefício. Então, quando eu digo assim, o profissional é aquele que sabe tirar de cada característica uma vantagem e transformar essa vantagem em um benefício, o que eu estou querendo dizer é que você vai ter que estudar mesmo. É isso aí. Você vai ter que cavar. Você vai ter que cavucar mesmo para poder conhecendo essas características a fundo. Você vai poder entender essas características e tirar de cada uma delas uma vantagem e transformar isso em um benefício. Porém, na hora de vender, aí você esquece as características e foca no quê? Foca nos benefícios em primeiro lugar. Benefício é o que é? Benefício é aquilo que faz bem. Benefício é aquilo que o cliente ganha, e é só isso que interessa ao cliente. É aquilo que ele ganha. É o que ele leva nessa. É o que ele vai ganhar com isso. Na hora de fazer o fechamento da venda, não adianta ficar falando de características, fale de benefícios, fale de vantagens, do que torna você competitivo. E para confirmar tudo que você disse, aí você confirma falando das características do produto. Então, pegue papel e caneta e comece fazendo assim, ó, de cada produto que você quer vender, estude as características que ele tem. Característica é o que define do que é feito o produto. Em seguida, tire de cada característica uma vantagem. Vantagem é aquele diferencial. É aquilo que o seu produto tem e o outro não tem. Tá? Agora, na hora de vender, fale dos benefícios. O que é que o cliente ganha com esse produto que tem essas características e que tem essas diferenças que um outro produto não tem? Em outras palavras, prepare o chamado K vá bem. K de características, vá de vantagem, bem de benefícios. Mas na hora de você fazer a venda, comece pelo benefício. E venda então benefícios, fale das vantagens e termine, se precisar, falando das características. Tá bom? No próximo módulo, nós vamos ver como fazer o fechamento de uma venda. Então, as 10 mais importantes características ou fatores de um bom fechamento de vendas, tá bom? As 10 mais do fechamento. Aquilo que se destacou, que ficou, que é o mais importante na hora do fechamento. Você sabe que para chegar ao fechamento, você vai passar pela negociação.
Então, é isso aí. Os 10 mais da negociação para poder fazer o fechamento. Tá bom? No próximo módulo, é isso que nós vamos ver detalhadamente. Tá bom? Pense em tudo que nós falamos até agora. Pense sobre as vantagens, as características, as vantagens e os benefícios. E depois, fale, tenha na ponta da língua, com muita clareza, para poder falar com muita fluidez, com muita facilidade, daquilo que mais importa e interessa para o cliente, que são os benefícios que ele tem, os diferenciais que você tem e do que é feito o seu produto, a sua empresa. Tá bom? Então, no próximo módulo, nós vamos tratar dos 10 mais importantes fatores do fechamento que tem a ver com a negociação. Os 10 mais, então, da negociação. Então, até o próximo módulo, nos vemos lá.